Então, assim, a primeira coisa que eu queria comentar é, de fato, agradecer a vocês, porque eu, como o professor Roberto comentou, essa foi uma iniciativa que eu tive ali juntamente com ele, para poder introduzir ali alguns alunos nesse universo da computação, e não sabia que teriam tantas pessoas interessadas e tal, então agradeço imensamente aí pelo engajamento de todos, né, pelo interesse. Espero cumprir com as expectativas de vocês, porque essa, de fato, é a minha segunda experiência docente, e a primeira foi muito curta, então acredito que vou poder crescer bastante, aprender com vocês também. Espero que vocês também consigam aprender algumas coisas comigo. Então, assim, só antes de começar, de fato, a falar sobre a disciplina e tudo mais, eu queria também comentar que, como 2 horas de aula é um período muito extenso, ainda mais numa rotina de remota, né? Então, acho que a princípio a gente pode quebrar essas 2 horas em 2 sessões ali. Então, a gente trabalha mais ou menos 1 hora e tal, dá uns 10 minutinhos para o pessoal que quiser ir ao banheiro, tomar um café e tudo mais. E aí depois a gente retorna, tá bom? Hoje vai ficar um pouco descasado porque, a princípio, a gente matou um grande tempo da aula ali com problemas técnicos e tudo mais. Mas então, pessoal, queria falar um pouquinho aqui sobre mim, né? O professor já comentou um pouco, mas basicamente eu sou... E podem intervir, tá bom, pessoal? Caso vocês tenham alguma dúvida, alguma coisa do gênero. Então, eu sou licenciado em matemática pela UFPR. Eu participei de um programa que se chamava Programa de Licenciaturas Internacionais, e nele eu tive a oportunidade de ir para Portugal e ficar 2 anos lá. Então, eu tenho basicamente a dupla diplomação em licenciatura, tanto pela UFPR quanto pela Universidade de Coimbra, que é em Portugal. Fiz mestrado em matemática na UFPR também, na área de otimização, e estou cursando doutorado em otimização também na UFPR. Muitos de vocês são da UFPR, então devem conhecer, tanto o professor Lucas quanto o professor Ademir são meus orientadores do doutorado. E nesse meio tempo, enquanto eu estava cursando o doutorado, eu fiz uma especialização em ciência de dados que o Itaú proporcionou, né, em parceria com o ITA, que é o Instituto Tecnológico de Aeronáutica, onde basicamente assim, para dar um contexto para vocês, né, como você fez essa migração diária, né, pro Itaú. Basicamente, os profissionais de ciência de dados estão em bastante escassez no mercado brasileiro. Então, o Itaú, com uma grande demanda, né, ele achou por bem treinar esses profissionais. Então, houveram 2 turmas, e eu participei da primeira, onde pessoas eram selecionadas ali para participarem de uma pós-graduação, lato sensu, em ciência de dados, em parceria com o ITA. Então, a gente teve ali 7 meses de aula com professores do ITA e tudo mais, enfim, e também fazendo alguns hands-on, né, tipo mão na massa ali, com cases do banco. E hoje eu sou cientista de dados sênior no Itaú, estou lá já trabalhando há 2 anos e meio. Eu acho que vai haver um momento mais oportuno para a gente falar especificamente tipo, em ciência de dados, então eu vou me abster aqui um pouquinho, mas em outras aulas a gente vai trabalhar um pouco mais esse conceito do que é ciência de dados, até mesmo as iniciativas que o Itaú tem feito para a gente explorar, né, e tudo mais, esse universo. Então, podem ficar tranquilos que a gente vai lidar com essas coisas. Falando aqui um pouquinho do curso, a ideia é que a gente inicie, de fato, hoje, né? Estejamos reunidos até o dia 5 do mês 3, né? De março.
e que totalizam ali 7 semanas. Vamos ver como é que as coisas vão caminhando com relação ao tempo, mas eu acredito que a gente vai cumprir, sim, tudo que é proposto dentre essas semanas e nem vai faltar nem sobrar tempo. Então, a ideia é a gente tratar dos primeiros passos relacionados ao Python, né? Até mesmo a instalação do Python, do Jupyter, ali a gente vai falar um pouquinho sobre. A introdução ali à computação, definição de variáveis, tipos de variáveis, né? Algumas operações básicas ali entre variáveis, operadores lógicos, então comparadores, coisas desse gênero, condicionais e loops, então a gente vai falar de for, while, coisas desse gênero. Depois a gente vai tratar um pouquinho, trabalhar um pouquinho o conceito de listas, de funções, strings, então o que é uma string e tal, dicionários, o que é um dicionário, quais são as usabilidades desse dicionário e tudo mais. E a gente vai, e todos esses conceitos, eles podem ser utilizados, até esse momento aqui, eles podem ser utilizados para um universo mais abrangente. Então, quando você fala em, eu sei programar em C, muito provavelmente você já viu o conceito de listas, de funções, de strings, de dicionários. Então, tudo isso vai servir para dar um corpo ao conceito que vocês têm de computação, basicamente. Então, a lógica de programação vai estar um pouco imersa nesses conceitos aqui. Após isso, a gente já vai estar falando de um universo muito mais pautado em Python, porque, obviamente, que todos esses conceitos, listas, funções, strings, vão estar imersos ali nessa introdução à computação, mas a gente vai estar trabalhando em Python. Quando a gente fala da biblioteca NumPy, por exemplo, é uma coisa que é do Python, específica do Python. Então, aprender as especificidades dela, como utilizar ela e tal, basicamente é adentrar no universo do Python em si, e não em lógica de programação, coisa do gênero. Da mesma maneira, a gente vai falar sobre a biblioteca Pandas, que enquanto a biblioteca do NumPy vai tratar bastante com o conceito de matrizes e operações matriciais, a biblioteca Pandas vai tratar muito com o conceito de data frame, que seriam tabelas, basicamente. E aí a gente vai fazer uma aplicação prática, pautada em ciência de dados, e após isso estaremos todos aí aptos a seguir nesse universo aí de dados e computação como um todo, né? Então, assim, o professor Roberto já comentou com vocês sobre as referências ali, quem estava no início da conversa pôde pegar, mas basicamente a gente vai estar com 2 referências de suporte, e aqui é mais para vocês lerem de fato, e é tipo um extra, né? Então vocês leem lá, tentem fazer os exercícios de lá, que muito provavelmente serão exercícios até mais complexos do que os que a gente vai abordar aqui, porque como o professor Roberto comentou, a ideia é a gente fazer um curso de introdução mesmo, não vamos querer tirar o couro de ninguém e tal, uma coisa bem tranquila, mais para vocês começarem a sentir ali o clima do que é o universo de programação. Então a gente tem esse livro aqui, que é um livro de um projeto aberto, então podem ficar à vontade, já está lá no repositório da UFPR Virtual para utilizarem. Ele está em inglês, mas é uma linguagem um pouco voltada para esse universo de programação e tal, então é até interessante para vocês que quiserem entrar nesse mundo, começarem a tatear também expressões que são específicas desse universo, né? Tem umas notas de aula do professor Marcelo, da UFRN, então, que essas estão em português, também são até mais pé no chão, assim, dá para acompanhar bem tranquilo, também vale a leitura. Aí eu queria fazer algumas observações para vocês, que algumas são mais clichês, talvez outras nem tanto, mas assim,
a ideia é que, beleza, a gente tem aulas síncronas, né, nas segundas-feiras, das 17 às 19, creio que aí todo mundo já sabe. Como eu falei, a gente vai tentar dar um breakzinho ali, né, na metade, para todo mundo descansar um pouquinho a cabeça e tal. Eventualmente, se vocês não puderem participar da aula, tudo bem, porque as aulas vão ficar gravadas, e a princípio a gente não vai olhar para as presenças como um critério ali de aprovação, porque como a gente está tentando expandir, né, tipo, a chegada desse material, as pessoas e tudo mais, e a gente também sabe que muitas vezes vocês têm outras disciplinas que concorrem com essa aqui, e esse tem que ser visto como uma coisa extra, por assim dizer. Então, fiquem à vontade para, se vocês não puderem participar de determinada aula, assistirem depois, vir tirar dúvida e tal, tranquilo. A ideia é que vocês tenham estudos assíncronos de 2 horas semanais. Isso daqui também é bem discutível, porque vai depender muito de cada pessoa, se vocês... eu quero revisitar a aula, eu quero refazer algum exercício que eu eventualmente não entendi, quero pegar mais exercício da internet e tal. Então, a ideia é que cubra ali 2 horas semanais de estudos assíncronos, não necessariamente isso vai ocorrer. E a ideia é que a gente tenha listas de exercícios a cada 2 semanas, então, se não me engano, essa primeira semana não conta, então a gente teria a segunda e terceira semana, na terceira semana uma lista de exercícios, quarta e quinta semana, na quinta semana uma outra lista de exercícios, e aí depois, a sexta e a sétima, a gente vai estar debruçado num case mais prático, então vamos seguir nessa linha. Então, assim, eu queria destacar aqui que a gente tem do abertura total para vocês tirarem dúvidas e tal, e assim, às vezes pode parecer que eu estou até falando com certo formalismo, mas não é essa a ideia. Tipo, eu quero dar abertura total para vocês tirarem dúvidas, não precisa de formalismo algum, inclusive não precisa nem me chamar de professor, pode me chamar de Kleber, tá tudo bem. E assim, eu tento, de certa forma, dar uma descontraída nas aulas, talvez destoe um pouquinho do tom que a gente está acostumado e tal, já até conversei com o professor Roberto sobre isso, que eu sinto que muitas vezes as aulas na UFPR são um pouco mais formais, e tá tudo bem, né? Cada pessoa tem o seu estilo das aulas e tal, mas o meu estilo é um pouquinho mais informal, então, já para dar um start nessa descontração e linkar com a parte da abertura total para tirar dúvidas, eu sei que muita gente fala assim, poxa, não vou perguntar porque minha dúvida é muito idiota e tal, e eu acho que é bom a gente estabelecer aqui um parâmetro de dúvida idiota. Então, qualquer coisa que for mais idiota do que isso daqui, a gente vai declarar como não necessário para ser perguntado. Qualquer coisa que fizer mais sentido do que isso, a gente pode ficar à vontade para perguntar. Tá bem, pessoal? Então, se eu aparecer aqui com a cabeça raspada, não me perguntem se eu raspei. Então, acho que o primeiro ponto que a gente pode falar aqui sobre computação e tudo mais, né, programação, por que aprender a programar? Tipo, o que nos impulsiona a, de fato, aprender a programar, né? E aí eu trouxe aqui uma frase do guru, né, Steve Jobs, que fala que todo mundo deveria aprender a programar, porque isso te ensina a pensar. E vocês vão ver que, conforme vocês forem pegando a lógica de programação, isso faz bastante sentido, é bem real isso. Porque isso, de certa forma, aumenta a sua capacidade de abstração. Você tem que, muitas vezes, vou dar um exemplo aqui, como programar uma função que pergunta se o número é primo. Então, essa ideia de pensar como a máquina pensa e traduzir isso para o conceito de programação, de fato, nos auxilia nessa capacidade de abstração.
Outro ponto é que a programação ela ajuda muito na automação de determinadas tarefas. Então, pode ser que em alguns contextos onde basicamente os processos são muito manuais e de fato são operacionais, você tem um algoritmo ali, você tem uma sequência de passos para lidar e desempenhar determinada função, no geral eles podem ser automatizados, e essas automações muitas vezes passam pelo universo de programação. Então, vou dar um exemplo aqui. A venda de um site, então, tipo, o processo ali, né, de venda de um site. Inicialmente, a gente pode pensar na existência de uma intervenção humana, então, quando você vende um item, por exemplo, pelo WhatsApp, então, a pessoa entra em contato com você, você apresenta o rol de opções de itens que estão à venda, a pessoa te devolve qual é o item que ela tem interesse, você faz algumas perguntas sobre entrega, forma de pagamento, e tudo isso pode ser automatizado, né? Não é à toa que a maioria dos sites hoje de compras que a gente, se não 100%, né, dos sites de compras que a gente vê na internet, eles são totalmente automatizados, não tem intervenção humana nesse pipeline, digamos assim, de compra de um item. Outro ponto é que a programação potencializa projetos, mesmo que teóricos. Então, assim, talvez se o professor Roberto estiver aqui, ele pode até fazer um comentário sobre, mas tem vários trabalhos teóricos na área de matemática, por exemplo, que são potencializados através de aplicações práticas. Então, assim, se você estuda EDP, equações diferenciais parciais, tem várias formas de se tratar isso de maneira teórica e todo um universo ali de maneira prática, então de maneira numérica. Mas unir esses dois mundos potencializa muito a sua pesquisa em si, né? Então você enriquece a sua pesquisa quando você faz projetos que têm esse caráter um pouco mais prático, e muitas vezes isso passa pelo universo de programação também. Então, outro ponto é que saber programar te dá mais oportunidades de emprego, e aí, tipo, como o professor falou, né, eu acabei indo pro Itaú, e ele é um grande exemplo disso. O Itaú e muitas outras universidades, aliás, muitas outras empresas que têm esse viés de ciência de dados, ou enfim, nosso colega disse que ele consegue, ele sabe programar um site, então, obviamente que essa também é uma oportunidade de emprego ali e tal, de geração de renda. Então, basicamente, a gente tem mais oportunidades de emprego ao saber programar. E aí a dúvida que se coloca é, mas por que o Python, né? Por que quando a gente escolheu o Python para ministrar essa disciplina aqui, né, esse curso? Então a ideia seria, por que programar em Python, né? Então, eu acho que o primeiro ponto é que o Python é uma linguagem fácil de aprender. Tipo, vocês vão ver, e principalmente o pessoal quem nunca teve um contato com programação pode achar que essa afirmação é duvidosa, digamos assim, que, não, poxa, mas não parece ser tão fácil assim e tal. Mas, por exemplo, para o pessoal que já sabe programar em C, como a gente viu ali algumas pessoas, fica bem claro quão mais fácil é desempenhar algumas funções em Python. E isso por quê? Porque em C você tem toda uma declaração dos tipos de variáveis, ele é todo implementado para ser extremamente rápido. O Python ele também tem várias coisas em C por trás, o que fazem com que ele seja rápido para desempenhar várias funções. Mas ele já tem muita coisa pronta, então assim, você não precisa fazer muita coisa para fazer uma multiplicação de matriz, por exemplo. Então, tem todo um universo ali de pessoas que já trabalharam e fizeram coisas no Python que podem ser úteis para a gente. Então, de fato, assim, é uma linguagem de fácil compreensão, uma linguagem muito pautado ali na linguagem humana mesmo,
e bem intuitiva, e também tem esse ponto de existirem muitas coisas já prontas. Outro ponto, né, que casa com isso que eu comentei, é a popularidade. Então, a gente tem uma comunidade muito grande trabalhando com Python, pelo fato dele ser um software de livre acesso, né, um software aberto e tal, open source. Então, assim, a ideia é que a comunidade se fortaleça e crie coisas e vá melhorando passinho a passinho ali os seus algoritmos e tudo mais. Então, vou dar um exemplo. Quando vocês trabalham com MATLAB, quem trabalha no MATLAB, quando vocês colocam lá a decomposição de Cholesky, sei lá, de uma matriz, vocês não sabem o que está acontecendo ali por dentro, sabe? Quando você olha no Python, praticamente 99,9% das funções que são trabalhadas em Python, elas estão em código aberto, então você consegue ver o que está ocorrendo lá. Você vendo o que ocorre lá, você consegue ter insights e melhorar aqueles códigos. Então, a ideia de fato é que a comunidade vai se fortalecendo à medida que o tempo passa. E podem fazer qualquer tipo de pesquisa no Google, sei lá, sobre Python, que você vai ver milhões e milhões de respostas associadas àquela pergunta. Outro ponto é que também é uma linguagem altamente extensível, então ela trabalha muito bem com Linux, com Windows, a gente não tem até mesmo para desenvolvimento de site, então, assim, é uma linguagem bem robusta ali com respeito a plataformas. Como eu comentei aqui, né, também existem aplicações em desenvolvimento web, automação e inteligência artificial. Então, assim, esse ponto é, de fato, bem relevante. Como eu trabalho nesse universo de inteligência artificial, aprendizado de máquina, a gente consegue ver que tem muita coisa já feita, sabe? Então, você não precisa reinventar a roda. Tipo, para você fazer rodar ali ou treinar modelos baseados em aprendizado de máquina, muitas vezes com 10 linhas ali você fez um modelo, sabe? Então é bem bacana. Então vamos a isso, né? Vamos começar aí nesse universo de programação em Python. Para isso eu destaquei 2 links que o professor Roberto também colocou lá no nosso guia sobre a instalação do Python, tanto no Windows quanto no Linux, e depois a instalação do Jupyter. Como eu comentei aqui, se a gente for no prompt de comando, Jupyter... a ideia é que ele abra uma página nesse estilo aqui. Como o pessoal comentou ali, pode ser que altere um pouquinho. Se deu erro, tenta com o com tracinho, ou o Jupyter Lab, no caso, né, caso vocês tenham instalado o Jupyter Lab. Tá bem? Seria legal se todo mundo tivesse nessa página aqui para a gente começar a brincar de fato. Então, com exceção do André, todo mundo conseguiu chegar nessa página aqui? Beleza. Então, assim, a ideia é que aqui a gente possa ir navegando, pelas pastas e tudo mais. Então, eu vou colocar aqui, nosso material, e vou abrir eu vou abrir aqui um notebook que eu já havia iniciado, né? Mas a ideia é basicamente vocês clicarem, acharem uma pasta ali, né, que fizer sentido para vocês colocar essa informação, né, esses códigos e tal, e vir aqui em New e Python 3. Então, quando vocês fizerem isso, vai abrir um novo cara aqui, tá bom? Então, podem ficar à vontade para fazer isso.
Ah, tá. Ah, tudo bem. Gabriele, a questão é que o Microsoft Edge, no teu caso, está como sendo o navegador padrão. Aí, se você mudar para o Google Chrome como navegador padrão, ele vai abrir no Chrome. Mas, assim, não tem muita perda se você quiser continuar no, no Edge. Basicamente, aqui ele vai servir mais para... ele vai estar aberto ali e não vai fazer diferença nenhuma, sabe? Pode ficar lá mesmo, tá de boa. Nossa, o Chrome tá com um padrão, que estranho. Tenta copiar, tenta copiar esse link aqui. Geralmente aparece, ó, um... aqui já abriu, né? Aparece esse link aqui, ó, se você copiar ele e jogar no seu navegador, ele abre. Tipo, tem lá token, tarará, tal, ele abre. Samara, pode ser em qualquer pasta. É que depois a pasta onde você colocar é que você vai encontrar esses arquivos para você visitar depois e tudo mais. Então, é a pasta que faça mais sentido para você, no caso. Então, beleza. Assim, eu vou disponibilizar esse material aqui para vocês depois, mas eu queria que a gente fosse brincando um pouquinho aqui. E assim, a ideia agora é, como eu falei, só fazer uma ambientação de fato do Jupyter e tudo mais. Então, assim, o primeiro ponto é, poxa, mas o que o Python tem a ver com o Jupyter, né? Basicamente, o Jupyter é um ambiente onde você pode compilar a linguagem Python. Existem vários outros compiladores e tal. Muita gente que programa prefere, inclusive, outros compiladores. O legal do Jupyter é que, assim, ele tem... além dele poder trabalhar com mais linguagens, então, assim, por que inicialmente o nome dele é Jupyter, né? Porque ele trabalha... Porque os kernels que ele trabalhava inicialmente eram Julia, Python e R. Então, assim, ele conseguia, a princípio, fazer a instalação desses kernels e rodar. Então, hoje a gente já tem kernel do Octave, que é similar ao MATLAB. Então, assim, tem bastante linguagem aí que a gente pode rodar em cima do Jupyter. Outro ponto é que a gente pode meio que fazendo relatórios em cima dos códigos. Então, a gente pode criar células aqui de relatórios, de texto e tudo mais, como eu estou fazendo aqui nesse caso. Então, é legal porque quando você vai entregar um projeto, por exemplo, muitas vezes a pessoa quer que aquele documento esteja, que aquele projeto esteja bem documentado, né? Então, o que essa função faz, o que aquilo faz, você quer colocar um gráfico no meio ali de um código, então isso o Jupyter te proporciona fazer esse tipo de coisa. Então, assim, eu vou colocar aqui esse link para vocês, eu vou disponibilizar essa aula aqui para vocês depois, tranquilo, para vocês irem trabalhando, né, enfim, tipo, revisitando, mas eu já vou colocar esse link aqui para a introdução ao Jupyter Notebook, para vocês irem olhando durante a semana. É mais uma questão de, quais são as células que, sei lá, o que eu posso fazer, né? Como é que eu crio, de fato, uma célula de texto, como é que eu coloco uma célula a mais. Então, assim, vou dar um exemplo para vocês aqui. Você pode vir aqui em célula, e colocar, ou não, aliás, colocar insert, tipo assim, colocar uma célula antes, colocar uma célula depois. Só que assim, tudo isso, como dá para ver aqui, ele pode ser feito com shortcuts, né? Então, tipo, se eu apertar B, ele já está criando células que vão me auxiliar ali a rodar os códigos e tudo mais. Então, se eu colocar A, ele vai criar células para cima. Se eu clicar 2 vezes em D, ele vai deletar a célula em questão.
Vocês estão conseguindo acompanhar essa parte? Tipo, estão conseguindo criar células, excluir células? Beleza. Está funcionando aqui. Ah, fechado. Então, assim, como é que a gente faz uma coisa desse gênero aqui, né? Ah, eu quero colocar um texto no lugar. Esse cara aqui me diz que tipo de célula que eu estou trabalhando. Então, aqui, ó, eu estou trabalhando com uma célula do tipo código. Se eu colocar Markdown, eu estou trabalhando agora com uma célula em Markdown. Então, eu posso colocar esta célula... Opa. Então, e ele roda em Markdown mesmo. Então, se eu fizer, tipo, x ao cubo mais 3x, ele compila isso, ele compila text. Tá bom? Então, isso que é legal. Tipo, você pode colocar um text no meio do código ali, tipo, então para ficar mais claro o que você está fazendo. Então, isso é interessante de fato. Qualquer dúvida que vocês tiverem, acho que a gente pode ver de fato através desse link aqui, ou a gente vai batendo as dúvidas ali no fórum de dúvidas da semana, bem tranquilo. Então, acho que o primeiro ponto aqui para a gente brincar um pouco, como toda aula de programação, né, começa com um print, né, do Hello World. Então, basicamente, o que a gente está fazendo aqui? Print é impressão, né? Impressão de uma determinada mensagem. Quando eu quero declarar essa mensagem, e depois a gente vai ver que isso é a definição de uma string, a gente coloca ela entre plicas. Então, assim, entre parênteses, né, ou entre plicas. Se eu quiser colocar aspas simples aqui, né, também funciona. Então, difere. Aspas simples ou aspas duplas vão determinar que esse cara aqui é um texto e que eu quero printar esse texto. Tá bem? Então, e pessoal, como eu comentei, fiquem totalmente à vontade para tirar dúvidas, tá bom? Então, aqui, acho que o primeiro passo para a gente começar a falar de programação e tudo mais é falar um pouquinho sobre variáveis. Então, variáveis basicamente são espaços reservados na memória para armazenar dados que serão utilizados durante a execução de um programa. Então, assim, efetivamente, quando eu defino uma variável, eu estou definindo no meu computador um espaço ali de memória para uma entidade. Então, eu falo assim, olha, aqui nesse espaço de memória, eu estou referenciando essa entidade aqui. Quando eu falar, por exemplo, quando eu falo A igual a 3, então, eu estou fazendo o seguinte, aqui só um ponto, quando a gente digita coisas aqui para a gente, de fato, rodar esse código, você pode segurar, se você só apertar Enter, ele vai fazer isso aqui, tá bem, gente? Então, vocês podem apertar Alt e segurar o Alt e apertar Enter, daí ele vai fazer isso e gerar uma nova célula, ou se vocês segurarem o Shift e apertarem Enter, ele não vai gerar uma nova célula, tipo, ele vai só rodar e passar a célula. Então, assim, quando eu falo que A igual a 3, por exemplo, eu estou reservando na memória do meu computador um espaço para A, e eu estou falando que ele vai guardar essa entidade aqui, 3, tá bem? Então, como o texto comenta aqui, essas variáveis podem ter valores de diversos tamanhos e tipos, tais como inteiros, números reais, caracteres, frases. Então, a gente vai passar aqui por todos os tipos de variáveis nativas do Python e a gente vai basicamente descobrindo, né, um pouquinho desse universo. Então, quando eu falo que A igual a 3, e eu quero, por exemplo, print A. Então, beleza. Então, ele entendeu que... Deixa eu só verificar aqui. A tecla de atalho para compilar, você pode segurar... se a célula está
selecionada, segura o Shift e aperta Enter. Tá bem, Felipe? Qualquer coisa, manda de novo aqui, mas essa é a ideia. Então, quando eu printo aqui, printar, eu estou querendo que ele imprima quem é A. A igual a 3, então beleza, ele printou 3. Tá bem? Então, basicamente, vou ver aqui. O João está com um problema aqui na compilação. João, de fato existe um Python 3 aqui no seu kernel? Está escrito Python 3 aqui? Está escrito. Uhum. Tá, então, se você puder colocar um kernel e restart, ele vai reiniciar o kernel, porque muito provavelmente deve estar com algum probleminha no kernel, que não está rodando. Tipo, quando fica um asterisco aqui, é que ele está rodando. Aqui a gente não consegue ver. Se vocês conseguirem notar aqui, o asterisco fica bem rápido e já vira 10, 11 e tal. Esse asterisco indica que ele está compilando, ele está tentando entender aquela frase. Como é uma coisa simples aqui, some muito rápido. Pode ser que você o kernel esteja quebrado nesse caso. Se você, depois de reiniciar o kernel, tenta fazer o teste, ver se dá boa. Deu certo, João? Estou tentando aqui, já logo consigo, mas se você quiser continuar, pode continuar, professor, à vontade. Tá bom. Qualquer coisa, fala aqui de novo, tá? Tranquilo. Então, tá bem. Então, beleza. Esse cara aqui é uma variável do tipo inteiro. Quando a gente... que é basicamente o que a gente entende como um número inteiro, né? 3 é um número inteiro, beleza. E por que quando eu coloco aqui, por exemplo, b igual a 3.0, e dou um print desse b, dessa variável b, ele me fala, esse cara é 3.0. A princípio, 3 e 3.0, na nossa idealização, digamos assim, é a mesma coisa, certo? 3 igual a 3.0. O ponto, aqui nesse caso, é que como a gente está falando em referenciar a memória, ele entende que é muito mais barato guardar um número inteiro na memória do que um número que é chamado de float, né? Que é um ponto flutuante. Por que isso? Porque ele está presumindo aqui que eu tenho que conhecer as casas decimais desse número. Então, ele já vai reservar um pouquinho mais de memória para guardar esse número. Então, ou fazer operações e coisas desse gênero. Então, por isso que o ponto flutuante se difere aqui de um inteiro, mesmo que eles coincidam, né? Mesmo que 3 seja igual a 3.0. Mas aqui a gente consegue, por exemplo, trabalhar com números de qualquer tipo. Então, sem problemas. Então, C igual a menos 1 ponto qualquer coisa. Se eu falar para imprimir C, ele vai printar esse cara aqui. Ô, Kleber, como é que é pi aqui? Pi, número de Euler? Então, geralmente o pi, eu acho que ele não tem nativo do Python, não. O pi, ele é uma entidade que está guardada dentro de um pacote, que é o NumPy. Tá joia, beleza. Depois a gente vai tratar um pouquinho, mas dá para acessar esse cara. Beleza. Tem vários pacotes que guardam esse cara, sabe? Tem o Math, que é um pacote de matemática, então ele vai ter lá esses caras, mas basicamente ele vai trabalhar com
uma ordem de precisão fixa também. Então, ali acho que na casa de 10 a menos 15, digamos assim, nessa ordem de precisão, sabe? Para algumas utilizações ele é bem robusto. Até aqui tudo bem, pessoal? Acho que tá bem tranquilo, né? Falando aqui sobre só diferença de inteiro, ponto flutuante e tal. String, no caso, o tipo string, para tentar ser mais simplista, é um tipo de texto. Então, assim, quando eu falo aqui, vamos definir essa variável d aqui como sendo, sei lá, seu nome. Então, tipo, no meu caso aqui, Kleber. Então, quem é esse cara aqui? Se eu fizer imprimir esse D, essa mensagem, fica claro que fica claro para o programa que você quer imprimir a mensagem associada a essa string, então, que é o texto, né? Mas assim, olha que interessante. Se eu faço o seguinte, eu vou definir uma nova variável aqui, que é do 3.0, é uma string, ou seja, é um texto com a informação 3.0. E se eu dou esse print aqui, o que você o que você está guardando aí, né? Tipo, nessa variável e, ele vai apontar 3.0 da mesma forma que ele está apontando esse b aqui. Só que esse cara aqui é um número e esse cara aqui é uma string. Então, assim, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com o contexto do print, tá bem, gente? O print, ele vai printar, ele vai imprimir a mensagem, no caso das strings, ele vai imprimir a mensagem associada àquela string, ele não vai imprimir, tipo, plica 3.0 plica. Então, não vai ficar claro que aquilo ali é uma string. Então, isso é só um adendo aqui para a gente ter a noção da limitação do print, no caso, né, a maneira com que ele foi configurado. E, obviamente, que essas entidades aqui, elas são distintas, né? Quando eu pego, tipo, é diferente eu falar assim, olha, eu estou armazenando na memória um número, que é 3.0, e eu estou armazenando na memória um texto, que é 3.0. Tipo, eu não posso simplesmente, eu vou dar um exemplo aqui, eu não poderia fazer isso aqui, ó, 3.0e. Ele vai falar, poxa, rolou um erro de sintaxe aqui, porque eu não sei o que isso significa, 3.0e. Porque ele está esperando a armazenagem de um número aqui, né? Tipo, tá rolando um número e depois vem um e. Quando eu faço isso aqui, 3.0e, ele entende, porque é uma mensagem. Então, assim, o conteúdo daquela mensagem, de certa forma, indifere para o Python. Ele está entendendo que aquilo ali é um texto e você tem a liberdade para escrever o que você bem quiser ali naquele texto. Então, acho que esse é um ponto interessante aqui. E aí, para falar um pouquinho de booleanos, né? Ô, Cláudio, desculpa interromper. Você faz uma pergunta ainda dentro de string ainda, tá? Só uma pergunta. Digamos que você tem a variável D, que você tem aí, né, na célula 17, e você tem a variável E na célula 22, e aí você quer fazer um print assim, ó, Kleber, uma frase, entendeu? Kleber 3.0e. Boa. Como é conjunto, entendeu? Aqui, que eu tentei fazer aqui igual no MATLAB, não rodou. Assim, o que a gente pode fazer, existem várias maneiras de fazer isso, são especificidades do print, né? Quando a gente está com duas strings, a gente pode separar elas por vírgula e ele entende. Tipo, ele entende essas duas mensagens separadas por um espaço, tá bem? Então, assim, ó, eu tenho uma string D, string E, e imprimir estas duas mensagens implica em imprimi-las aqui com um espaço que vem proveniente dessa vírgula, né? Estou falando que são duas mensagens, então eu poderia falar isso, eu quero imprimir de novo, e aí assim por diante. Eu posso compor uma frase através dessa composição, tipo, dessa sequência, né, de caracteres aqui, dentro do print. Obrigado aí, Cláudio. Nada, mas assim, depois a gente vai dar uma olhadinha ali como
como que a gente lida com operações e tudo mais, e aí vai ficar um pouco mais claro, por exemplo, se eu quisesse colocar as duas mensagens sem esse espaço aqui, sabe? Como é que a gente faz esse tipo de coisa? Mas aí é legal a gente trabalhar um pouquinho com o contexto do que é essa variável, para depois falar que tipo de operações que a gente pode fazer em cima dessas variáveis, né? Pessoal, vou pedir só um segundinho aqui que eu vou ligar a luz também, que está um pouquinho escuro aqui. Boa, voltei. Até aqui tudo bem, pessoal? Temos alguma dúvida e tal? Tá tranquilo. Podem falar, fiquem à vontade para desmontar aí Kleber, eu estava tentando rodar, que nem você fez ali com o Markdown, né? Que faz a parte, sei lá, do x ao cubo, alguma coisa assim. E ele não tá fazendo isso, ele tá deixando com... Tipo, ele não tá escrevendo na forma matemática certa. Mas você colocou aqui no Markdown? Sim. Tá, vamos lá. E você foi, tipo, no... Você colocou esse símbolo aqui? Ah, sei lá. O cifrão aqui? Ai, faltou fechar, tá explicado. Tudo bem. Ok, achei. Obrigado. Nada. Basicamente, ele vai... Quando você abre um Markdown, ele vai simular mesmo uma linguagem LaTeX. Então, tipo, qualquer coisa que eu fizer aqui vai estar embasada no LaTeX, né? Então, tipo, dois cifrões, vão fazer com que o texto seja centralizado. Então, ele vai respeitar todas as regras ali do LaTeX. Tem algumas especificidades, mas são coisas bem pontuais. Então, quando a gente fala em booleano aqui, o que a gente está pensando? Em valores lógicos. Então, vamos lá. Só um ponto aqui, tipo, para não ficar falando f, as variáveis d, e, f, g. Se eu falar assim, ó, e igual a qualquer coisa, e igual a 4, eu acabei de sobreescrever na memória esse valor a minha variável e. Então, assim, essa mensagem que existia aqui se perdeu, tipo, na minha variável e. Agora, quando eu faço isso aqui, print e, o meu e agora é 4. Eu falei para ele assim, cara, não é mais do meu interesse guardar essa mensagem aqui nessa variável. Eu quero guardar essa aqui. Logo, eu sumi com essa mensagem aqui. E uma coisa que... por que geralmente quando programador raiz, assim, não gosta de usar o Jupyter, porque você não precisa necessariamente seguir uma ordem de execução das células. Então, se eu voltar aqui e rodar isso daqui, o meu E, que agora é 4, aqui embaixo, porque eu rodei esse cara aqui, e rodar esse cara de novo, agora o meu E passou a ser 4, saca? Então, assim, aí para quem tá... É muito fácil de pessoas que estão sendo introduzidas no universo de programação se perderem do tipo, eu fiz uma alteração aqui embaixo com a variável e eu vou ver como é que ela reflete lá em cima, mas, poxa, lá em cima ela ainda era outra coisa. Então, assim, a ideia é sempre que a gente for criar um código, a gente ter essa noção de que se eu rodei aqui e depois eu vou rodar lá em cima, ela vai estar refletindo as últimas coisas que você rodou, né? Não é à toa que tem ali as numerações das células. Então, a gente consegue fazer um tracking disso aí, tipo... beleza, você rodou 25, então você definiu quem que era E, depois você rodou 26 e rodou 27, logo esse cara aqui, por estar depois desses, ele vai seguir essa regra. Então, se eu quiser voltar com aquele E, eu tenho que novamente rodar ali e definir ele de novo e rodar aqui. Então, assim, até aí tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Deixa eu fazer uma pergunta em cima disso. Fica à vontade. Então, para evitar isso daí, se eu apertar o run lá em cima, ele compila de baixo para cima? Ele compila de cima para baixo, no caso. Desculpa, de cima para baixo. Isso, ele compila de cima para baixo. Se você, assim,
Se você colocar só esse run aqui, ele roda só uma célula. Você consegue rodar tudo... Deixa eu só ver aqui. Você pode fazer esse restart e run all. Basicamente o que ele vai fazer é reiniciar o seu kernel. Ele vai excluir todas as variáveis que estão em memórias e tal, e ele vai rodar tudo. Ele vai rodar sequencial para baixo. Sequencial, exato. Digitada, tá, Jorge? Isso, exatamente. Então, assim... Porque você falou um troço aí, cara, que ia doer muito minha cabeça aí, que tá acostumado à programação sequencial, assim, linha, tá joia. Não, exato. A gente tem que sempre tomar esse cuidado. E, assim, até mesmo no banco eu já vi alguns casos de ter uns truquezinhos, né? Tipo assim, da gente mesmo se embaraçar com coisas desse gênero, porque, você tá mexendo no código lá em cima, depois lá embaixo e tal, daí, tipo, quando você vê, você alterou uma coisa de maneira não sequencial, né? Então, na hora de rodar, né? Então, é bem importante você ter esse cuidado mesmo. Professor? Pode falar. No caso, quando você faz o reset e run all lá, que ele vai desde o começo, né? Mesmo se tiver o 30 antes do 26 ali, por exemplo, ele vai rodar primeiro o 30 e depois o 26? Não, nesse caso ele vai... deixa eu ver aqui. Isso, exato, ele vai rodar primeiro o 30 e depois o 26. Ele vai zerar todos esses caras aqui. Tipo, eu vou fazer os números vão atualizar, né? Eu acho. Isso, eles vão ser atualizados. Eu vou só... Assim, se eu fizer isso agora, vamos até tentar aqui, tá tudo bem a gente brincar um pouquinho aqui. Restart run all. O que ele vai fazer aqui? Ele vai tentar rodar, ele vai rodar tudo até achar um erro, ou se ele não achar erro, ele vai rodar tudo. Então, como tinha esse erro aqui, ele vai rodar até aqui. Então, assim, vamos só suprimir esse erro. O B agora vai passar a ser 3.0 e eu vou fazer isso. Então, restart run all. Então, ele vai basicamente restartar todo o kernel ali e vai rodar todos os caras. Então, pode ver que está uma sequência aqui que eu nem não pude definir, né? Basicamente é sequencial. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, ele só não... Assim, ele não coloca as caixinhas aqui nos markdowns, porque eles são fixos, né? Ele não precisa fazer nada ali. Então, basicamente, é isso. Ele vai rodar tudo na ordem. Tá bem? Então, querendo ou não, ainda assim é uma programação tradicional, só que essa história de você poder colocar uma linha em cima e tudo mais é só pelo visual mesmo, né? Isso, exato. É mais do tipo assim, se você fizer alguma alteração aqui embaixo, em algum programa, e você voltar lá em cima para rodar, você tem que saber que aquilo ali que você fez não foi sequencial, sabe? Tipo, se eu tenho vários processos a serem rodados e eles não estão aqui de maneira sequencial, pode ser que dê um problema, sabe? Então é meio que nessa pegada. Sim, quando você faz o run normal, ele só dá o run da próxima célula ou da célula que está selecionada? Da célula que está selecionada. Então, sei lá, se eu faço isso aqui, ele rodou a célula que está selecionada e ele vai para a próxima célula. Se você ficar clicando aqui, ele vai rodando. Tá bem? Entendi. Então, meio que o único jeito de você não correr esse erro aí de se embaralhar nas sequências é resetando o kernel mesmo, mas, enfim, aí é outra história. Exato, ou tipo, vindo aqui na primeira célula e rodando tudo, né? Tipo, não necessariamente você vai precisar restartar o kernel, mas você tem que rodar ali, tipo, sequencialmente. Entendi. Agora, falando um pouquinho sobre booleano, o que a gente quer aqui dizer quando a gente fala num valor booleano? Basicamente, a gente está falando sobre valores lógicos. Então, sei lá, eu vou criar uma variável aqui com o valor true. Então, basicamente, são esses caras que a gente pode falar. True e false. Então, esses caras são booleanos. E, tipo, o que eu faço com isso, né? Vão existir alguns momentos e tal, que a gente vai ver mais pra frente, onde esses caras são primordiais. A gente também pode fazer lógica proposicional a partir de caras desse gênero aqui. Mas uma coisa legal que a gente pode ver já, vou criar um booleano a partir de uma comparação. Sei que vai fugir um pouquinho do que a gente está falando aqui, mas assim, vamos fazer esse E aqui como sendo 3.0
e esse B como sendo 3.0. Só que aqui ele é um float, aqui ele é uma mensagem. Se eu faço a seguinte pergunta para o Python, será que B é igual a E? Eu não posso fazer B igual a E assim, porque ele vai me falar o seguinte, você quer associar ao espaço B a entidade E, o valor de E. Então, para eu perguntar se duas coisas são iguais, eu coloco dois iguais. Então, eu falo assim, B é igual a E? Tipo, vamos voltar aqui e ver quem é B, quem é E, e a gente falou que, poxa, a gente quase caiu aqui no ponto de que esses caras são iguais pelo print, porque o print me dá uma mensagem, mas quando eu rodo esse cara, ele fala, não, eles não são iguais. Por que eles não são iguais? Porque o B é um número e o E é uma mensagem. Então, assim, a gente é uma string. Então, a gente consegue fazer comparações e o Python ele entende que essas coisas são diferentes. Só o print que está configurado para, quando existe uma mensagem, printar sua mensagem. Então, imprimir a mensagem. Então, não, ele dá essa falsa impressão de igualdade. Tá bem? Então, a gente consegue criar booleanos a partir de comparações. A gente vai ver isso com mais calma depois. Mas a ideia dos booleanos que a gente tem aqui é o verdadeiro ou falso, né? Tipo, não foge muito do que a gente vê na matemática. Tá bem? Alguma dúvida aqui, pessoal? Não? Tudo tranquilo? Então, assim, tem um cara também que o valor vazio ou o pessoal chama também de dado do tipo nulo, né? É basicamente eu fazer isso aqui, ó. Eu chamar um cara de known. Esse known é uma entidade também nativa do Python. Ele entende esse cara aqui como sendo o ninguém, sabe? É o vazio. Então, quando eu falo isso aqui, ele vai... Inclusive, ele nem me fala a mensagem, né? Tipo, ó... se eu rodar esse X aqui, vocês viram que quando eu rodeio ele, aparece, né? Quem que é esse cara? Rodei esse cara aqui, ele nem me disse. Então, vamos print X. Aí ele printa a entidade known. Mas assim, se eu falo, vamos rodar só o X aqui, ele não faz nada. Esses caras fizeram, porque basicamente ele é a entidade vazia, tá bom? Então, é basicamente isso. E obviamente que, como eu falei, o print dá umas enganadas, porque se eu pegar a mensagem known e perguntar se ela é igual à entidade known, é falso, né? Então, é meio que a gente tem que ter essa noção, tá bem? Esse known aqui ele vai ser útil também em alguns contextos, mais para frente a gente pode tratar deles com mais calma, mas a gente consegue trabalhar com essa entidade também de maneira esperta, vamos dizer assim. Aí um ponto aqui, pode falar. Professor, uma dúvida que eu tenho aqui é a seguinte, o único propósito dessa divisão em células é para tipo, eu quero executar só essa linha aqui do código do programa para ver o que ela faz exatamente. Mas tipo, se eu quiser escrever um código inteiro em uma célula só, tipo, não tem diferença nenhuma entre eu fazer tipo pedaços separados dele em células separadas, né? Exato, não tem diferença alguma. Tipo, se você, vamos dar um exemplo aqui. O que o nosso colega está dizendo é tipo, se eu quisesse rodar essas 4 células aqui, o conteúdo dessas células aqui juntas, né? Então, só deixa eu ver como é que eu faço isso. Se você segurar em células e apertar Shift M, ele dá um merge nas células. Só foi para ficar mais rápido mesmo. Mas se eu quiser rodar, tipo, todo esse conteúdo aqui, ele roda. Então, tipo, basicamente eu poderia fazer todo uma sequência de caras aqui e rodar, ou rodar ponto a ponto, tá bem? Então é mais uma questão de você se
se organizar, ou como o nosso colega disse, tipo, você saber o que está acontecendo só naquele step, né, tipo, do código. Tá bem, pessoal? Que é bem útil, inclusive, né? Exato. Ficando grande o negócio, aí fica útil demais. Tipo, tem um conceito, né, que a gente chama de debugging. Tipo, seria que debugar o código, né? Tipo, encontrar os bugs ali, os erros associados ao código, isso é bastante útil. Você saber o que está acontecendo só naquele pedacinho e tal. É bacana. Uma coisa que eu queria comentar aqui é, por exemplo, a gente sabe que a relação de igualdade na matemática ela é reflexiva, né? Então, se eu falo assim, se eu digo que B igual a 3.0, então 3.0 tem que ser igual a B, certo? Mas se eu fizer isso aqui, isso dá errado. Então, assim, essa sintaxe está errada. Por que isso? Tipo, a maneira com que a gente não está falando da operação de igualdade, como a gente estava falando disso daqui, né? Essa daqui é a operação de igualdade. Quando eu falo, se esse cara é igual a esse, então esse cara tem que ser igual a esse. Essa relação aqui, ela tem que ser reflexiva, tudo mais, tipo, transitiva. Isso daqui só está me dizendo que eu vou associar num local, na memória do meu computador, o valor que está à direita situado, digamos assim, no cara da esquerda, né? Tipo, eu vou referenciar o cara da direita pelo da esquerda. Então, quando eu estou falando isso, dá errado, porque assim, eu não posso guardar a informação x nessa variável aqui, na variável 0, porque o 0 é um número. Então, tipo, eu não posso fazer isso, sabe? Tenho que ter, de fato, um nome de variável. Então, tipo, se fosse B0 é o nome de uma variável, por exemplo. 0 não é o nome de uma variável, 0 é um número. Então, assim, a gente tem que tomar esse tipo de cuidado na hora de declarar variáveis, sabe? Então, ficou claro para o pessoal, para todo mundo, o que aconteceu aqui? Então, basicamente, se eu fizesse assim, x igual a 0, beleza, eu estou referenciando, eu estou dizendo que o x agora vai ter um lugar na memória denominado x, que tem o valor 0. O contrário, a gente estaria tentando fazer o contrário, mas isso não é uma maneira errada de sintaxe aqui, né, para a declaração dessa variável, tá bem? Pessoal, acho que a gente chegou ao fim do tempo, né? Mas só para dar um contexto aqui da próxima aula que a gente vai falar, a gente vai falar um pouquinho sobre type, que a gente vem falando aqui, né? Que declara o tipo de variável, vamos falar um pouquinho sobre conversões, operações, e aí depois a gente vai fazer alguns exercícios, tá bem? Então, nessa próxima aula a gente vai se focar nessas coisas. Eu vou disponibilizar para vocês o código aqui até esse ponto, tá bem? E aí depois a gente vai estar no repositório lá da UFPR Virtual, e aí na semana que vem a gente termina de rodar, rodar esse pipeline aqui, tá bem? Esse notebook. A Isabelle perguntou, sim, eu vou disponibilizar sim, tá bem? Podem ficar tranquilos. Ficou alguma dúvida, pessoal? Tipo, com relação à estrutura do curso, sei lá, maneira de avaliação, alguma dúvida que vocês queiram pontuar aí? Ou tá tudo tranquilo? Tudo certo? Então, beleza, acho que a gente conseguiu avançar relativamente bem essa aula, dados os impasses que a gente teve ali que eram já esperados, né, com relação às instalações e tudo mais. Caso o pessoal ainda esteja com problema na instalação,
coloca lá no fórum, tenho certeza que o pessoal aqui é super solícito e vai conseguir ajudar também. E, como eu comentei, no UFPR Virtual vai estar lá esses códigos, tá bem, pessoal? Então, qualquer feedback que vocês quiserem mandar também, podem mandar pelo chat aqui, ou privado e tal, se vocês acharam que foi muito rápido, foi muito devagar, não gostei de tal parte, podem mandar ali, tipo, se vocês não se sentirem à vontade para mandar para todo mundo, pode me selecionar ali e mandar, tipo, uma mensagem privada e vai ser super bem-vinda, pessoal. Tipo, eu quero ter essa abertura aí com todo mundo, tá bom? Tipo, sem estresse aí. Tipo, como eu comentei, praticamente, né, a minha primeira experiência docente, né? Tipo, é a minha segunda, mas foi de curta duração a primeira, então estou aqui para aprender de fato com vocês e espero que vocês também aprendam comigo, tá bem? Então, acho que é isso. Ô, Kleber, tem só uma pergunta da Cecília ali, ó. Onde vamos entregar as listas. Legal. Eu vou encaminhar. Eu não sei se tem uma maneira estruturada, professor Roberto, de receber as listas. Tem sim. As listas, como é que você está pretendendo fazer? Tá? Você está querendo que eles façam o código PAI, eu mando só um relatório, lista tipo relatório, como é que você pretende? Eu acho que pode ser um relatóriozinho. Tipo relatório. Um PDF, ele gera um PDF, faz um relatório, né? Não, na realidade, eu vou preferir que seja um Jupyter Notebook ali. Notebook, tá joia. Que aí eu consigo abrir, rodar, brincar um pouquinho. Então é tranquilo. Então é possível, sim, na UFPR Virtual a gente pode criar um sistema que ele faz o upload do arquivo pela UFPR Virtual. Tá, legal. Tá? Então respondendo a todo mundo, então quem já foi aluno do Mineiro, Mineiro é o Fernando, tá? Quem já fez o curso do Fernando sabe o que é que eu tô falando. E para os novos é super tranquilo. Assim que a lista for lançada, a gente vai abrir lá naquele módulo referente à semana, né? Vai abrir um módulo ali, entrega da lista. Uhum. E aí é simplesmente fazer um upload de um arquivo. E aí, como o Kleber está dizendo, vocês vão fazer o upload desse arquivo aqui do Python aqui, que ele lá compila, tá? Exato. O projeto de vocês aqui. E a ideia, assim, é que os exercícios tenham um caráter super prático, então, faça um programa que faça isso, faça aquilo, e também, acho que é muito simples, né? Se rodou lisinho ali, tipo, a nota máxima, tranquilo. Se teve algum erro e tal, a gente vai investigando o que aconteceu e tudo mais, para ver, tipo, acerca da nota parcial, né? Então, mas nada problemático, assim. Acho que a ideia mesmo é vocês aprenderem e tal. E aí, se eu verificar que teve algum exercício que teve pouca adesão, assim, que muita gente errou e tudo mais, eu pego ali os erros mais recorrentes e tal, e depois a gente faz um double check com a galera, tipo, pessoal, nesse caso aqui, teve uma falha recorrente daquela e tal, para vocês meio que matando as dúvidas, tá bom? Tá joia. Kleber, obrigado aí, obrigado aí pela aula aí, muito, muito boa, assim, eu não sei programar em Python, então estou adorando, assim. Para mim é uma oportunidade. E assim, eu espero que o pessoal aqui, os alunos aqui, não fiquem intimidados pela minha presença, tá, gente? Porque aqui eu sou um aluno igual a vocês, tá? Então, assim, eu não quero que, por favor, se você estiver sentindo intimidado, eu vou ter que sair, então. Não façam isso, pessoal. Não intimidem o professor. E não se sintam intimidados. Tá, gente? Assim, então, assim, super tranquilo, assim, mas eu não estou valendo ninguém aqui, eu estou fazendo o curso junto com vocês. Pode ter certeza que eu sei de Python, que vocês... Tenho certeza que tem muita gente que sabe muito mais do que eu de Python aqui. Tá? Sim, e até mesmo, pessoal, tipo, eu sei que muita gente tem vergonha e tal de interromper a aula, de certa forma, tipo, poxa, eu sou muito mais aluno do que professor. Então conheço disso também, mas assim, eu acho que as aulas remotas, tipo, ficam mais fluidas se as interrupções forem por áudio, sabe? Eu acho até que é mais tranquilo, assim. Eu sei que vocês querem, tipo, não, vamos botar ali no texto e tal, né? Tipo, mas assim, pode abrir a fala aí, falar, tal, tá tranquilo. Eu acho que, tipo, a gente tem super abertura, não precisa nem ficar se sentindo intimidados, não. Se vocês não se sentirem confortáveis, manda pelo chat, tá tudo bem. Só vai ter esse delay aqui, né? Tipo, de eu dar uma olhadinha e ver a pergunta. Fechado então, pessoal? Fechou então. Até mais aí. Então, até mais, pessoal. Vou falar uma coisinha aí para o pessoal que tá no chat. Que a gente tem o grupo do WhatsApp lá com... Opa. Agora, antes era Fundamentos da Matemática, né? Agora é da Introdução à Computação da Matemática. Aí, se tiver alguém que não tá lá, tá aí o link, tá bom?
Ah, isso é bom, joia. Show, pessoal. Valeu, então. Então, uma ótima semana para vocês, tá bom? A gente se vê na semana que vem. O Fórum de Dúvidas está lá. Qualquer coisa é só falarem, tá bom? Joia. Falou, então. Até mais aí, pessoal. Valeu, gente. Tchau, tchau. Pra todo mundo aí.